Econômica é uma das principais pautas da campanha americana. Era um trunfo do presidente, candidato à reeleição, até o início do ano. Aí veio a pandemia, bagunçou os números e também a perspectiva eleitoral. Sobre esse assunto, vou conversar agora com o economista e analista político Carlo Barbieri. Carlo, muito obrigada pela participação aqui conosco. Uma boa tarde. Uma boa tarde, prazer nosso estar contigo aí. E como é que essa situação econômica tão afetada pela pandemia está trazendo impacto para o cenário eleitoral nos Estados Unidos até agora? Estamos aí às vésperas da votação. Aquilo que você destacou é uma verdade. Até janeiro, fevereiro, praticamente o cenário econômico dava uma vantagem substancial ao Trump pelo sucesso da sua gestão econômica. Com a pandemia, isso acabou. A vantagem que ele tinha evaporou-se e saiu pelos dedos porque surgiu uma crise incontrolável com relação ao emprego, salários e assim sucessivamente. Isso não quer dizer que os Estados Unidos esteja mal. Os Estados Unidos será o primeiro país a sair dessa crise e os números recentes desta semana demonstram isso. Os Estados Unidos cresceu 33% com relação ao seu PIB, o que nunca tinha acontecido antes na história do país. Agora, isso terá pouca relevância eleitoral, porque os votos já foram depositados, como todos já destacaram, quer dizer, mais de 90 milhões de pessoas votaram, e essa melhoria da situação econômica em pouco impactará os votos, porque a maioria das pessoas que tinham que definir o seu voto já o fez, inclusive os independentes. Agora, o que a gente pode esperar de políticas econômicas dos Estados Unidos num cenário em que Trump seja reeleito ou Biden eleito, como estão apontando as pesquisas? Nós temos dois cenários diametralmente opostos. Do ponto de vista internacional, todo o trabalho do Trump foi no sentido de terminar com os acordos multilaterais e focar em acordos bilaterais. Então, toda a política econômica a nível internacional, em sendo eleito o vice-presidente Biden, nós teremos uma reformulação absoluta com a retomada dos acordos como o do Pacífico, da própria América do Norte, que foi refeito agora pelo presidente Trump, e com a Europa em si. Do ponto de vista interno, nós teremos os dois candidatos enfrentando um grave problema. Os Estados Unidos hoje tem 27 trilhões de dólares de débito público contra 20 trilhões aproximadamente de PIB, ou seja, o déficit público já está quase a 50% do PIB do país. Ambos terão dificuldades em cumprir, seja lá a quem se eleger, a qualquer medida econômica social em termos práticos, porque haverá um déficit a ser coberto a curto prazo. Lembrando que o governo atual colocou 7 trilhões de dólares na economia desde o início da pandemia até agora. O Banco Central, o Fed aqui, colocou mais 1,5 trilhão, e isso acaba dando nesse déficit. Então, a grande diferença vai ser do ponto de vista administrativo, né? O Trump pautou a sua gestão por diminuir a burocracia pública, né? Para cada novo item a ser aprovado, teria que eliminar-se 2 ou até 3, e eu creio que o Biden, sendo eleito, ele vai voltar a uma série de regulamentações, particularmente na área de environment, de preservação ambiental, o que vai significar, por um lado, um potencial aumento de empregos e desenvolvimento econômico na área ambiental e uma diminuição de empregos nas áreas tradicionais, como o petróleo, carvão, etc. Do ponto de vista do investimento, claro, nós teremos que pautar os dois dizem que vão implementar a economia através da infraestrutura, 1,5 trilhão de dólares cada um deles pretende colocar, ou através de rodovias, ferrovias, assim sucessivamente, e fundamentalmente a diferença vai estar nos encargos sociais. O Trump e impostos. O Trump diminuiu o imposto de 35% para 21% das corporações, e com isso, logicamente, atraiu de volta as corporações que estavam em terceiros países, particularmente os chamados países assim, paraísos fiscais. A volta de uma tributação maior deverá fazer com que haja uma redefinição do quadro de investimentos no país. E isso para o Brasil, qual seria, nesse aspecto econômico, o melhor dos resultados para o Brasil?
Na presente situação, seguramente interessa ao Brasil uma reeleição do Trump, porque isso traria a curto prazo, inclusive, o acordo comercial entre os dois países. E se evitaria a pressão que o presidente Biden já disse que vai exercer sobre o Brasil em termos econômicos para haver uma forma de, não digo intromissão, mas de participação dos Estados Unidos na Amazônia. Em termos práticos, na verdade, a área econômica se movimenta pelo interesse dos dois países. Eu não quero crer que nenhum dos presidentes vai deixar de atender às demandas do seu país em favor de uma utilização da política externa. Mas eu diria, sem dúvida nenhuma, o presidente Trump seria aquele que traria mais conforto ao desenvolvimento do comércio entre os dois países. Carlo Barbieri, muito obrigada pela sua análise aqui para a gente na Globo News nessa tarde de domingo. Desejo uma excelente semana. Muito obrigada e até a próxima. A você também. Um abraço, então. Até logo. Tchau, tchau.